Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Aliança FM. É um prazer imenso poder, neste momento, entrar no seu lar e trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. A mensagem de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que está escrito assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A mensagem de hoje tem como base um dos textos bíblicos mais conhecidos da carta aos Romanos. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele tinha um objetivo em mente, que era mostrar aos irmãos que estavam em Roma o seu desejo de visitá-los. Ele desejava fazer uma apresentação. Ele ainda não conhecia a igreja de Roma, não conhecia os irmãos que estavam em Roma, e demonstra nesse texto o seu desejo de estar com eles. Mas é interessante observar que essa carta de apresentação do apóstolo Paulo foi acompanhada por uma exposição muito profunda das doutrinas fundamentais do cristianismo. O apóstolo Paulo fala sobre os gentios, ele fala sobre os judeus, ele fala sobre a condição espiritual de todos aqueles que rejeitam a Cristo. Ele aponta a graça como a solução para isso e traz ensinamentos práticos para a igreja. E diante disso, diante desse grande fato, nós aprendemos que o compromisso do apóstolo Paulo foi apresentar o evangelho de Cristo e não a sua imagem. Nós entendemos de uma forma bastante prática que o nosso compromisso é pregar o evangelho a toda criatura e não valorizar a nossa própria imagem. Por isso, neste momento, neste programa de rádio, o meu propósito não é autopromoção. Não estou aqui para promover a minha imagem, mas estou aqui para falar a você das verdades fundamentais do evangelho, verdades que mudaram a minha vida um dia e mensagens que poderão mudar a sua vida. Se você crer no que eu vou pregar nesta noite, eu tenho a certeza que você pode ser transformado pelo poder do evangelho. Eu quero destacar nessa mensagem justamente uma das doutrinas mais importantes do evangelho. Eu quero falar hoje sobre a doutrina do pecado que o apóstolo Paulo apresenta nessa carta. E no texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos pecadores. Ele morreu por uma humanidade perversa que o rejeitou como Deus. Uma humanidade que se entregou às suas próprias práticas pecaminosas. Na carta aos Romanos, ainda no capítulo 3, dos versículos 10 ao 11, o apóstolo Paulo mostra que não existe um justo sequer, revelando que a humanidade nunca fez coisa alguma para merecer a salvação. Exatamente, o homem nunca fez nada por seu próprio desejo. Ele nunca fez nada pelo seu próprio mérito para receber a salvação. E portanto, devemos aprender que o ser humano, pelos seus próprios méritos, jamais pode ser salvo. Ele jamais pode ser salvo. É algo que nós temos que gravar na nossa mente e no nosso coração. Pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio mérito, nós jamais seremos salvos, a não ser pela graça de Cristo. A graça de Cristo é o único caminho para a salvação. E justamente por pertencer a essa humanidade corrompida, nós também merecíamos ser condenados pelos nossos erros. Ainda no capítulo 3, dos versículos 12 ao 20, o apóstolo Paulo, que é conhecido também como apóstolo dos gentios, apresenta as características do pecador. Ele mostra que ninguém, absolutamente ninguém, fez coisa alguma de bom. Não fez nada de bom.
ele apresenta que os lábios do pecador são enganosos, que a boca está cheia de maldição. Ele fala que os pecadores não têm temor diante de Deus. Nós podemos observar essas características, por exemplo, na vida cotidiana, quando nós olhamos os noticiários. Basta olhar os noticiários para verificar, para constatar que o ser humano é capaz de cometer atos terríveis, justamente por causa do pecado que faz parte da nossa natureza. É interessante observar que a Bíblia revela que todos nós possuímos essa realidade do pecado dentro de nós. E basta estar atento às palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 7 também de Romanos, quando ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque faço o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, este faço. O apóstolo Paulo mostra que a inclinação para o pecado, ele mostra que a disposição para se afastar de Deus faz parte da natureza humana. Uma natureza que foi herdada por Adão. Nós herdamos de Adão essa natureza, através do pecado original do Jardim do Éden. E a palavra pecado, ela significa, a partir de uma palavra grega usada na Bíblia, a palavra amartia, significa errar o alvo. Essa expressão nos ensina que pecado é todas as vezes que fugimos do padrão que Deus estabeleceu para nós. Por isso, todas as vezes que mentimos, estamos deixando o padrão da verdade estabelecido por Deus para seguir a mentira. Todas as vezes que o ser humano pratica algo errado, é a sua inclinação para o pecado que o está influenciando. Em outras palavras, existe dentro de nós uma disposição para errarmos o alvo que Deus estabeleceu. Então trata-se de algo inato à nossa natureza, intrínseco à nossa natureza. É interessante observar também que as consequências do pecado afetaram a humanidade em todos os aspectos. É por isso que nós vemos tantas vidas escravizadas pelos vícios. É por isso que nós vemos tantas famílias desajustadas, enfermidades, traumas e sangue sendo derramado. Basta olhar para Gênesis capítulo 6 para ver que a maldade humana se multiplicou de uma tal forma que Deus enviou o dilúvio para destruir a humanidade. O pecado sempre levará o ser humano à morte. Conforme Romanos 6,33, quando o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E o texto base que nós lemos mostra que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo nós pertencendo a essa humanidade perversa, terrível, Cristo se entregou por nós. O apóstolo Paulo ainda vai mostrar que morrer por alguém justo, alguém pode fazer isso, mas morrer por alguém injusto, só Cristo. Morrer por uma humanidade contaminada, morrer por um ser humano que tem a tendência para o pecado, só Cristo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e este homem se corrompeu, se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que Cristo veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Cristo foi capaz de entregar a vida à humanidade que o havia rejeitado. É por isso que eu quero dizer algo muito importante a você. É impossível. Nós estamos num programa cujo o título é Alcançando o Impossível. E é interessante observar que é impossível para o homem superar essa natureza pecaminosa. É impossível para o homem deixar de pecar. É impossível o homem deixar de errar. É impossível ao homem, pela sua própria força, se chegar a Deus. É impossível o homem, pelo seu próprio mérito, ter a salvação em Cristo. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Se para o ser humano é impossível ter uma vida de paz com Deus, através de Cristo, a reconciliação é possível.
Através de Cristo, uma vida nova é possível. É impossível muitas vezes aos olhos humanos alguém ser liberto dos vícios. E nós podemos observar o quão difícil é alguém ser liberto dos vícios. Uma vez que entrou no mundo das drogas, é muito difícil alguém ser liberto pelo seu próprio mérito. Mas quando nós olhamos para o poder libertador de Cristo, nós chegamos à seguinte conclusão: o ser humano é mau o suficiente para nunca ter um encontro com Deus. Mas Cristo, pelo seu amor, mas Cristo, pela sua graça, ele liberta o ser humano. Pode ser impossível para você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo agora, pode ser impossível para você ter a tua família restaurada. Mas eu quero dizer que através do sacrifício de Cristo é possível, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado pode até nos afastar de Deus. O pecado pode nos levar para uma vida distante de Deus. O pecado pode influenciar o ser humano aos vícios, ao adultério, às práticas pecaminosas. Mas eu quero dizer que através da graça de Cristo você pode ser liberto. Através de Cristo você pode ser perdoado. E nós estamos aqui agora, 00:44, e o programa é até as 2 da manhã, um período da madrugada. E quem sabe muitas pessoas estão pensando em dar fim à própria vida. Eu quero dizer a você que você pode olhar à sua volta e achar que é impossível ter sentido para a vida. É impossível você sair dessa situação, mas a mensagem que eu trago para você nessa noite não é uma mensagem derrotista. Eu não vim aqui dizer para você que é impossível você ter um encontro com Cristo. Eu não vim aqui dizer a você que o pecado vai vencer, não. Eu vim aqui dizer a você que se você hoje abrir o teu coração para Cristo, eu vim aqui dizer hoje que se você fazer uma oração hoje, dizer: Senhor, me salva, me socorre, Ele vai te alcançar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Por isso, nessa situação impossível que você está vivendo, clame ao Senhor, que Ele vai responder a tua oração. Quem sabe você neste momento está pensando no seu filho que está nas drogas. Você está pensando no teu casamento que está à beira da destruição. Clame ao Senhor neste momento, porque Ele pode mudar o seu quadro. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor e vivendo numa vida de devassidão completa. E você pode até pensar: agora que eu entrei nessa vida de prazeres da carne, eu não vou conseguir voltar para Cristo. Sabe, é o pecado que faz você pensar dessa forma. É o pecado que te arrasta para um mundo de prazeres carnais. E eu vou dizer a você que é o pecado que vai te arrastar para a morte eterna também. Mas eu vim dizer a você que ainda há esperança. Cristo está olhando para você e através desta mensagem Ele está chamando você para um reencontro com Ele. Por isso, meu querido ouvinte, não resista à voz do Espírito Santo que está falando contigo nessa noite. Sabe, eu estou falando para você agora, que quem sabe está pensando em um relacionamento extraconjugal. Eu quero dizer a você: não vale a pena. Não vale a pena. Cristo tem uma vida muito melhor para você. Cristo tem uma vida muito melhor, uma vida familiar próspera para você, um casamento abençoado. Eu estou falando para você que agora, quem sabe, está pegando em suas mãos a droga para utilizar pela primeira vez. Eu quero dizer a você: não pega essa droga, porque isso vai destruir a tua vida. Eu quero dizer a você que Cristo é a solução. Eu estou falando para você que, quem sabe, está prestes a aceitar um convite para se afastar completamente dos caminhos do Senhor. Eu estou dizendo a você agora: não aceite esse convite. Esse convite vai te levar à destruição. Esse convite vai destruir a tua vida espiritual. O que eu estou oferecendo a você agora é algo muito melhor. O que eu estou oferecendo a você agora é uma vida abençoada com Cristo. Sabe o que é interessante observar? Que no texto bíblico que nós lemos, diz que nós podemos ter paz com Deus através de Cristo e sermos salvos da ira. Sim, Kelvin, você vai falar de condenação na rádio? Sim. Eu vou dizer a você que o inferno é uma realidade. Eu vou dizer a você que a ira de Deus sobre o pecado é uma realidade. Na carta aos Romanos, que é o que nós estamos tomando como base, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1
que a ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que praticam o pecado. E no capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando diretamente para os judeus, dizendo que eles receberam uma revelação escrita, mas também não estavam impunes da condenação. Ele diz que tanto judeus como gentios, como qualquer pessoa, está debaixo da condenação do pecado. Ele vai mostrar que Cristo é a solução para todos, independente da sua situação. Então o que eu quero dizer a você é que o pecado é uma realidade, e que a condenação eterna é uma realidade. Mas é interessante observar que mesmo nós caminhando para a condenação eterna, totalmente rebeldes, totalmente inimigos de Deus, Ele vai mostrar o seu amor para nós. Você vai dizer que se o ser humano é tão ruim assim, se o ser humano tem essa tendência para o erro tão grande, por que Cristo morreu? O que mostra o amor de Deus então? Por que Deus nos amou? Onde está a prova disso? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que o amor de Deus é comprovado, a prova do amor de Deus está no fato de que Cristo morreu por você. Ponto. Mesmo sendo pecador, Cristo morreu por você. Ponto. E através desta morte, através desse sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por você, Ele pode te salvar dessa ira e pode te trazer uma vida de paz, de reconciliação e de vida eterna. É isso que a palavra de Deus nos traz, é isso que o Evangelho nos traz. Quando o ser humano olha para esse texto e ele olha e chega à conclusão de que é pecador, automaticamente ele olha para Cristo. Ele olha para Jesus carregando o peso da cruz para que você pudesse ser salvo. Cristo carregou sobre os seus ombros justamente o peso do seu pecado. Cristo foi blasfemado na cruz do Calvário, e é interessante que enquanto Jesus era açoitado, enquanto Jesus era debochado pelos homens, ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão de Jesus na cruz, eu vou mais além ainda, não foi só para aqueles homens, foi para você. Sabe, todas as vezes que nós pecamos contra Deus, todas as vezes que nós dizemos não para Deus, nós estamos fazendo o que aqueles homens fizeram, lançando pedras sobre o sacrifício de Jesus. Só que ao mesmo tempo Jesus olha e diz: Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que faz. E sabe o que eu quero dizer a você hoje? Essa mesma oração que Cristo fez na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, essa oração continua ecoando hoje. Essa oração está tocando o teu coração. Basta você dizer: sim, Jesus, eu te aceito. Basta você dizer: sim, Jesus, eu não resisto. Basta você pedir socorro para Deus nessa situação. E sabe o que Ele fará? Essa oração: Pai, perdoa. Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar. O impossível você só alcança quando você se rende aos pés do Senhor. Foi citado aqui pelo apresentador Cícero que nós não vamos falar de vãs filosofias, porque o mundo apresenta filosofias das mais diversas formas para encontrar sentido à vida, não é verdade? As pessoas tentam superar muitas coisas através de tantas teorias, mas eu quero dizer que nada se compara ao impossível que só Cristo pode realizar. Que impossível é este? Fazer de você uma nova pessoa, fazer de você uma nova criatura, salvar a tua família, te libertar dos vícios, te libertar do pecado, te dar uma nova vida. E se você é crente, hoje, você que está me ouvindo nesta programação, e se você é crente, está enfrentando batalhas espirituais, está enfrentando tentações na sua vida cristã, sabe o que você faz hoje? Pega essa palavra, guarda no teu coração e clama a Cristo nessa noite, porque Ele vai te dar vitória sobre a tentação. Meu querido, para resumir a mensagem de hoje, o pecado é uma realidade, mas a graça de Cristo é uma realidade muito maior. O pecado pode te afastar de Deus, mas a graça de Cristo te reconcilia com Deus. Não é verdade? Você pode errar muitas vezes na tua vida cristã, cair muitas vezes,
Mas Cristo, através do seu sacrifício, Ele sempre poderá operar na sua vida e te levantar novamente. Você pode até tentar usar a tua própria força, o teu próprio mérito para ser salvo. É só Cristo que pode te dar aquilo que é impossível. Amém, meu querido ouvinte? Amém? Eu tenho certeza que você foi edificado por essa palavra. E eu quero fazer uma oração com você. Eu quero clamar agora, juntamente com todos os nossos ouvintes da Rádio Aliança FM, orar. Então feche seus olhos agora. Nós vamos aproveitar a oportunidade e orar pela irmã Eli da Ponta do Caju. Ela está com uma gripe muito forte. Nós vamos orar porque o nosso Deus, Ele cura todas as enfermidades. Como eu disse, o pecado trouxe muitas consequências, mas Cristo trouxe a cura. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, é o que a Bíblia diz. Então, se você crer, Jesus pode curar a tua enfermidade agora. Jesus pode restaurar a tua família. Jesus pode trazer uma mudança completa para você. Vamos orar agora? Feche seus olhos e oremos assim. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu quero orar ao Senhor juntamente com este ouvinte. Nós ouvimos a tua palavra e aprendemos que nada se compara ao teu sacrifício, à tua graça salvadora. E eu quero orar neste momento, Pai, pelo impossível. Este ouvinte que quem sabe está aprisionado, liberta ele agora. Essa pessoa que precisa de forças para vencer o pecado, para vencer este mal. Essa pessoa que precisa de forças para vencer este problema tão difícil. Ajuda essa pessoa a superar esse mal. Senhor, salva vidas, resgata famílias, e que o nosso ouvinte neste momento possa alcançar a salvação através do poder do Evangelho, através do teu Espírito. Senhor, neste momento, cura a irmã Eli da Ponta do Caju. O Senhor é poderoso para curar toda enfermidade. Este ouvinte que está orando por cura, cura ele agora, Senhor. Senhor, essa pessoa que precisa de uma intervenção divina na sua família, opera neste momento trazendo a resposta que ela precisa. Restaura casamentos, restaura famílias agora. Salva famílias, Senhor. Livra esses ouvintes, meu Deus, da condenação. Livra esses ouvintes, meu Deus, da queda. Fortalece eles, direciona os seus caminhos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém.